Olá, eu sou Jabson Santana, sou coach visual e formação e estou aqui para a gente dialogar um pouco sobre um problema que é muito comum e pouco falado, que é a distrofia de Fuchs. Então, é uma alteração genética na parte posterior da córnea, que é uma doença que tem um caráter progressivo e degenerativo. Então, popularmente é chamada de córnea gutata. Então, também pode se ouvir falar assim no dia a dia, nas terapêuticas, na literatura. Então, é uma doença que ela vai estar acometendo também a camada mais externa, né, esse epitélio da córnea, gerando bolhas, inchaços e edema. Então, por ser um problema que comumente, né, acontece, ela acomete mais mulheres do que homens. Então, se a gente for falar de epidemiologia, acomete 4 mulheres para cada um homem, e normalmente os sinais mais importantes, mais significativos, eles acontecem na quinta, sexta década de vida, ou seja, lá pelos 60, 50 anos, certo? Mas isso não quer dizer que ela não comece muito cedo, porque a literatura mostra que normalmente o sintoma de embaçamento da visão começa a partir dos 30, mas pelo caráter progressivo, né, que vai evoluindo, os mais significativos começam lá na quinta, sexta década, certo? Então, normalmente o paciente, quando vem para a gente, ele já vem com esse diagnóstico clínico, porque é um paciente que já é acompanhado regularmente pelo oftalmologista, é um paciente que às vezes já é acompanhado pelo especialista em córnea, muitas vezes é um paciente que já está pensando, junto com o seu médico, de fazer um transplante de córnea, e os exercícios terapêuticos vão entrar aí preventivamente para evitar que chegue num grau como esse, vai entrar também exercícios visuais como uma ferramenta para retardar a progressão e a evolução dessa degeneração, certo? Então, o problema, né, dentro do processo fisiopatológico, por gerar nessa epitélio camadas, bolhas, né, edema, inchaço, a gente vai ter um grande desafio para tratar e a possibilidade é que a gente tenha um ganho muito funcional. Quando a gente entende a fisiopatologia, a gente vai entrar com a fisiologia para conseguir reverter esses problemas de forma muito benéfica, a gente pode dizer assim, certo? Então, entendendo a história da doença atual, o paciente normalmente ele diz que ele começa a ter um embaçamento no início da manhã ou quando acorda, né? A gente fala que é embaçamento matinal. Por quê? Vamos entender um pouco a fisiopatologia. Se o problema vai estar ocorrendo na córnea, a gente sabe que tem estruturas ali muito próximas, né? A íris, a pupila, por trás vai ter o cristalino. Então, é um paciente que vai ter a visão central muito mais para perto. É um paciente que não estimula a visão muito longe. É um paciente que vai ter dor por conta desse inchaço na córnea. Consequentemente, ele mobiliza muito pouco esse cristalino. Então, se o paciente ele passa, digamos, a noite dormindo, de manhã, quando acordar, ele vai ter dor e uma vista mais embaçada. E fisiopatologicamente falando, o que é que acontece? Essa córnea, ela está muito inchada, ela está muito inflamada, porque vai ter o líquido, né, que vai estar lubrificando, e essa córnea, né, essas células epiteliais, vai estar jogando para fora esse líquido. O líquido vem, lubrifica, a córnea joga esse líquido para fora. Só que para fora no sentido de ficar preso ali dentro. E isso vai gerando uma maior pressão e um inchaço na córnea. Numa forma mais popular, o que é que acontece? Vamos imaginar uma canoa furada, onde a água entra na canoa e ela sai. Ela fica entrando e saindo. É isso. Essa continuidade vai gerar esse inchaço. Quando o paciente acorda de manhã, ele vai estar com a vista muito embaçada porque o olho estava trabalhando o tempo todo quando deveria estar relaxado, certo? Quais são os sintomas que esse paciente pode apresentar? Dor nos olhos, desconfortos visuais, uma redução da circulação ocular. O paciente tem muita fotofobia, muita dificuldade com o dia, com a claridade, até com as luzes artificiais. Então, esses problemas fazem com que o paciente ele tenha também uma redução da autoestima. E o que é que a gente vai fazer de fisiológico, já que a gente conhece o fisiopatológico? É desenvolver um programa terapêutico baseado no protocolo da doutora Tatiane Grael, fortalecendo tudo o que a gente pode. Primeiro, o palme. Então, o palme ele é recomendado que se faça pelo menos, no mínimo, 30 minutos, né? A gente sabe que se naquele problema tem acúmulo de líquido, tem acúmulo de sangue, tem líquido que está preso, a gente precisa expor esse paciente para um relaxamento.
certo? Então fazer o palmo em 30 minutos, a automassagem, se é um paciente que tem um problema na córnea, ele estimula muito a visão central, então ele perde muito essa visão periférica. Então a gente precisa estimular essa automassagem, pelo menos aí uma vez ao dia, que seja uns 30 minutos. A gente pode dividir 10 minutos pela manhã, 10 à tarde, 10 à noite, para facilitar a adesão do paciente a fazer as automassagens. Olha que interessante, se a gente sabe que o paciente tem alteração na córnea, que está inchada essa córnea, que tem edema, que tem acúmulo de líquido, a gente precisa, como protocolo, orientar esse paciente a fazer compressas. Então, as compressas frias para reduzir, para melhorar esse relaxamento e alternar com as compressas quentes. Então, o paciente pode fazer 5 minutos de compressa fria, alternar com 5 de compressas quentes. Por quê? Eu vou estar trabalhando também vasoconstricção e vasodilatação. Fisiologicamente, a gente sabe que o gelo ele é vasoconstrictor e o calor ele é vasodilatador. Então, vou permitir uma melhor circulação nesse abrir e fechar dessa circulação. Então, o paciente ele tem fotofobia, então por que o SANI ele é importante? Eu vou expor esse paciente à insolação. Sol é vida, é luz, é vital, visão é movimento. Então, o paciente vai fazer o SANI 30 minutos, para ajudar o paciente a reduzir essa fotofobia e fazer com que ele tenha mais aderência ao sol. Um outro interessante, ele tem desconforto visual, então eu preciso favorecer banho no escuro, estimular o escuro, por quê? Para reduzir esse desconforto com esse paciente. Exercício de piscar, o paciente tem dor nos olhos, então o paciente tem muita tensão nessa musculatura. Então, exercício para piscar, para gerar um relaxamento, para gerar um equilíbrio nesses olhos, para estimular uma visão mais distribuída nesse paciente. Um outro exercício, estimular o paciente a olhar longe, porque paciente com dor, com limitação, problema na córnea, ele vai perder essa visão longe. Então a gente pode estimular pelo menos 10 minutos por dia para que a gente consiga alongar esse cristalino, a gente consiga mobilizar esse cristalino. E a gente também pode permitir, facilitar os alongamentos mais dinâmicos. Por quê? Porque eu vou permitir mais mobilidade. Então, aproveitar as diagonais e fazer os alongamentos 10 minutos por dia. E aí, finalizar com a massagem, tá? Então, esse é um protocolo super importante e super funcional para pacientes que têm a córnea gutata, ou a distrofia de Fuchs, tá? Um abraço e até mais.